gente vai começar aqui o nosso encontro. Na verdade, hoje a gente não vai ter uma aula formalmente estruturada, eu não planejei nenhuma aula. Eu resolvi entrar aqui também e principalmente para a gente conversar um pouco sobre todas essas coisas que estão acontecendo aí no mundo. Sobre a guerra, sobre os Estados Unidos ter invadido o Irã, sobre Israel estar ali no centro do conflito. Por quê? Você que, assim como eu, é crente, você que crê em Jesus Cristo como nosso Salvador, ainda mais se você já tiver sido batizado aqui nas águas por imersão, assim como João Batista nos ensinou diretamente aqui, batizando Jesus. Jesus não precisaria ser batizado, mas ele quis demonstrar para nós aqui, humanos, como isso deveria ser feito. Então, você me desculpa se você for uma pessoa aqui, um cristão, mas de fé católica, mas você precisa querer se batizar. Na época você não tinha condições, quando você era uma criança e foi obrigado a se batizar. Isso aqui vem de muita coisa que a própria Igreja Católica, pela sua ligação aqui com o Império Romano, ligação direta com o Império Romano, muita coisa que a Igreja alterou ou simplesmente cortou, não é, de toda a ritualística crística aqui, porque eles tinham que atender às demandas internas. Os romanos aqui, a igreja romana, né, mas os romanos, que depois se transformou em igreja romana, os romanos, eles tinham os deuses pagãos ali deles, muitos templos, muitos deuses, deusas, né? O conceito mesmo de santo, ele nasceu daí. Ele nasceu de um momento de uma decisão política, de uma canetada que o imperador de Roma precisou dar, porque chegaram para ele e falaram: como é que a gente vai assimilar o cristianismo? O que a gente vai fazer com esse monte de templo aqui que a gente tem? Para o deus Eros, para a deusa Minerva, para não sei quem. O imperador ele falou: tranquilo, vamos transformar esses caras tudo em santo. Viu? Então, quando o senhor e a senhora, quando o senhor católico estiver fazendo oração para um santo, respeitando a tua fé, tá? Você tem que pensar que o conceito do santo, como a Igreja Católica nos passa, e eu já fui católico, eu também nasci numa família católica, não era muito de igreja, mas eram católicos. Então o conceito do santo para a Igreja Católica nasce desse momento onde os imperadores romanos eles não tinham o que fazer com um monte de templo e precisava arrumar um padroeiro ali, um para cada um, e tudo bem. Só que você precisa saber disso, você precisa saber que isso não foi uma coisa compactuada aqui pelo próprio Cristo ou pelos apóstolos. Você entendeu? Então me desculpa se isso tá te machucando, tá pegando aí, tá apertando algum calo, se isso tá te dando uma leve dor emocional, mas você vai ter que entrar em contato com isso. Tem muita coisa que a Igreja Católica ou simplesmente cortou das Escrituras, não mencionou e hoje nós temos esse Jesus Cristo afastado do judaísmo, mas Jesus era judeu. Jesus não era só judeu, ele era um judeu ortodoxo, porque as pessoas eram ortodoxas na época. As pessoas seguiam as mitzvot, as pessoas tinham que seguir 613 mitzvot, não é que são as leis estabelecidas aqui dentro do judaísmo. Hoje em dia não se segue mais as 613, inclusive porque existem mitzvot que são impossíveis de se aplicar, porque o templo não existe mais. Então, se você, meu amigo, se você, minha amiga, se você, meu irmão e minha irmã, está escutando muito agora essa questão da terceira reconstrução do templo, é porque no judaísmo existe uma profecia. Existe uma profecia que esse templo ele vai ser refeito assim que o Messias chegar. Só que o que as pessoas não entendem é que para o povo judeu, que é um povo especial, é um povo escolhido pelo Eterno, por Deus, para nos dar, para manter os profetas, para estudar as profecias. Olha, glória a Deus, glória a Deus. Então o povo judeu é um povo que será salvo, porque eles reconhecerão o Messias quando ele chegar. Nós cristãos, nós também seremos salvos, porque nós reconheceremos o Messias, que acreditamos com toda a nossa fé, que é Jesus Cristo. E assim que ele chegar, todos nós, como um único povo, nós seremos salvos. Por que eu estou aqui hoje?
Eu estou aqui hoje para te ensinar algumas coisas. Eu estou aqui hoje para te ensinar que não basta você dizer que é cristão, não basta você dizer que é judeu. Para que você diga isso e para que você efetivamente seja, você tem que atuar. É uma coisa de dia a dia, é uma coisa de você respeitar as leis, tanto o que foi nos ensinado aqui dentro dos conselhos rabínicos, aqui dentro do judaísmo, as mitvot, também pelo que foi nos ensinado aqui, principalmente pelo que foi nos ensinado pelo próprio Jesus e pelos apóstolos que escreveram isso aqui para a gente em escrituras. Essas escrituras, principalmente o Novo Testamento, não é? O Antigo Testamento, o povo judeu, ele vem guardando essa informação com muito cuidado. Vocês não estão entendendo, gente. Vocês não estão entendendo. Existe, dentro de todas as mitvots ali, existe uma que, se a pessoa tiver condição na vida dela, ela tem que escrever uma Torá. Ela tem que construir um templo. Lógico, essa mitvá, ela não se aplica a qualquer pessoa. Ela se aplica a quem tem condições de fazer isso. Mas está lá, escrever uma Torá. Se você tiver condições, você precisa escrever uma Torá. Você precisa construir um templo. Porque pessoas importantes, inclusive pessoas importantes aqui dentro do Brasil, muitas vezes têm esse costume de construir uma sinagoga. Porque isso faz parte ali das leis. Então, quando você começa a ter noção dessas coisas, você percebe o quanto o cristianismo, infelizmente, ele foi lapidado pelo Império Romano quando precisou absorver o cristianismo como religião. Ou você acha que os imperadores estavam no bem bom lá, recolhendo os impostos, com os deuses pagãos ali que atendiam eles, e eles iam querer do nada mudar de religião? Não. O mundo, ele estava num momento muito complexo. Só para você ter ideia, a gente sabe aqui que imperadores como Júlio César, outros imperadores romanos, Platão, outros filósofos, a gente sabe que eles existiram por conta de um documento ou dois. Tem muito imperador romano, meu amigo e minha amiga. Tem muito imperador romano que a gente sabe que ele existiu e o que ele fez, porque tem um documento escrito assim: declaro Júlio César imperador romano. Data tal, passa ali os anos, declaramos o óbito, o assassinato do imperador. Sabe-se que tudo o que aconteceu entre um documento e outro, isso aqui foi obra de Júlio César. Agora, vocês sabem quantos documentos da época nós temos falando de Jesus? Falando do que estava acontecendo com o judaísmo, inclusive com uma perseguição, não é, que muitas vezes que foi suprimida, que uma perseguição aos judeus daquela época que foi suprimida, não é, e foi realizada aqui pelo Império Romano. Na época foram escritos 24 mil documentos, pergaminhos de época acerca de Jesus. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque, gente, você não está entendendo. Veja o crente da época, veja o judeu da época que olhava para Jesus e dizia: olha, existe uma profecia antiga, existe uma profecia, o Messias, ele virá. Agora, tem rabino que está interpretando que não é ele, porque ele vai vir com força, com poder. Tem rabino que está interpretando que é. Os judeus, eles se questionavam disso, porque era muito forte, era uma coisa muito absurda, era uma coisa muito disruptiva, você fazer as coisas que Jesus estava fazendo. Ele não trabalhava, assim, ele operava milagre no Shabat. Sim, ele operava milagre no Shabat. A lei judia diz que não trabalharás, e a lei precisa ser cumprida. Até mesmo porque Bereshit, Gênesis, não é sobre os feitos, é sobre o dia do descanso. Sim, isso as pessoas não te explicam na sua igreja. O Gênesis, a criação do mundo, não é pelo ser humano em si, é pelo dia do descanso. O dia do descanso foi a primeira regra. Descansarás no sétimo dia. Veja, e dessa forma honrarás ao Eterno. Entende? Então,
quando você cristão teve a sua formação religiosa, seja uma formação religiosa por assimilação, seja uma formação religiosa aqui por você ter nascido, e glória a Deus se você nasceu num lar cristão, aonde os seus pais exerciam ali o cristianismo, exerciam ali a influência do reino. Seja, se você for um cristão convertido, que se converteu ao cristianismo, não veio de uma família cristã, ou veio de uma família muito afastada, você precisa entender que essas escrituras aqui, que nós chamamos hoje da Bíblia do Novo Testamento, ela foi extensamente alterada pelos romanos. Veja, por que a gente não ouve falar nada de Jesus dos 12 anos até mais ou menos aqui os 30 anos, vai? Sabe por quê? Já se perguntou isso? No judaísmo, quando o menino tem 13 anos, existe uma comemoração aqui, uma passagem de maioridade. Não é? De maioridade, hoje em dia, é uma maioridade de fé, de decisão. Não é? Isso continua muito igual ao que era há milhares de anos atrás. Isso é uma tradição, isso é uma força de coesão, de tradição. É isso que os governos socialistas e comunistas querem romper. Você entende a gravidade da coisa? Quando a gente fala de desconstrução de família, por que eles colocam tanta energia? Você sabe que essa aula aqui, envia ela para alguém. Se tiver interessante, curte essa aula aqui, porque essa aula aqui vai ficar fechada. Não é todo mundo que pode ter esse tipo de informação, que tem condição de ter esse tipo de informação. Uma outra coisa que os imperadores romanos cortaram da Bíblia e da vida e da história de Jesus foi o Brit Milá, o bris, a circuncisão. Todo menino judeu que nascia de um ventre ou em uma casa, obrigatoriamente ele precisava passar por um procedimento. É o procedimento do Brit Milá, o bris. Então veja, isso foi suprimido. No lugar disso, colocaram o batismo por derramamento. Você leva para o sacerdote e joga a aguinha na cabeça. Isso não é batismo, desculpa, me desculpa. Dentro do meu conceito e dentro de como foi ensinado pelo próprio Jesus e por João Batista, você precisa de imersão. Então me desculpa, eu não estou dizendo isso para agredir a sua fé, católico. Não, todos nós somos cristãos. Nós estamos do mesmo lado, nós defendemos a palavra de Cristo. Agora, para estar aqui em um encontro como esse, isso aqui é um encontro, é uma aula que está aberta hoje numa live, mas é uma aula fechada para os assinantes aqui, para os meus assinantes no Instagram e também aqui para as pessoas que fazem parte aqui da jornada interior. Então veja, você precisa se atentar que isso tudo foi modificação feita para que eles pudessem controlar, para que eles pudessem manter o controle. Eu estou estudando hoje, pessoal, e olha como o estudo na vida, assim, é uma coisa impressionante, fantástica, né? Eu estou estudando os arquétipos crísticos que nos foram implantados, que foram implantados aqui na sociedade ocidental, ao longo desses anos, pela Igreja Católica. Eu não achava que os imperadores, há mais de 2000 anos atrás, tinham conhecimento para fazer o que eles fizeram. Eles trabalharam uma questão arquetípica muito forte. Exemplo, no judaísmo, come-se o pão e toma-se o vinho. Todas as pessoas, isso não é uma coisa exclusiva do rabino, todas as pessoas, numa comemoração afetuosa, no início do Shabat, a semana se passou, todo mundo trabalhou, todo mundo prosperou. Estamos na sinagoga, não é? Tivemos ali o contato com as palavras da Torá. Depois todos juntos nós vamos para o Seder, aonde nós comemos ali e simbolicamente tem que existir, por conta da ritualística, pão e precisa existir vinho. E isso é dividido por todos. Isso é dividido por todos. Veja, Jesus, quando Jesus prega, quando Jesus ensina, ele está também nos trazendo essa questão, principalmente a demonstração aos gentios, aos góis.
todo aquele que não era judeu era chamado ou é chamado de gentil para o povo judeu, historicamente aqui. Então veja, como é que você ia demonstrar isso, não é? Em um curto período de tempo, em um curto espaço de tempo, para uma pessoa que não tinha a base didática do judaísmo que o povo judeu tem. As pessoas ficam impressionadas, eu não sei porquê. O povo judeu é 0,2% da população e detém 25% do capital. Não sei como. É simples, porque você não sabe dessas coisas que eu estou te ensinando agora. Eu sei. É porque é um povo que preza aqui pelo estudo. É um povo que preza pelo conhecimento. É um povo que preza pela forma tradicional de você transferir esse conhecimento, e a família é o núcleo disso, pessoal. Sim. Então veja, é por isso que 0,2% da população detém 25% do capital. E você sabe por que existe igreja evangélica tão dura, com regra tão dura? Porque o crente, é ele que vai buscar a igreja. E se for uma igreja mais liberal, uma igreja mais aberta, o crente ele não consegue se fixar, ele volta para o pecado. Ele cai de novo no desejo. É por conta disso que existe igreja que é bem rígida. A mulher não pode cortar o cabelo, tem que usar saia até o tornozelo, não pode usar maquiagem, porque qualquer coisa como isso vai te desvirtuar. A igreja está certa, a igreja que faz isso está certa. Porque tem gente que, se não tiver um controle muito grande, não vai conseguir caminhar na linha. E glória a Deus que essas igrejas existem. Sabe por quê? Porque essa igreja existir é a alma que vai ser salva aqui dessa perdição. É moral que vai ser reconstruída ou que vai ser permanecida. São famílias que não vão ser desestruturadas, destruídas. Então, quando a igreja romana, encabeçada pelo imperador, não é que depois se transformou em Papa, tiveram os acordos, ficaram com o Vaticano, dentro aqui da unificação dos reinos da Itália, que foi aqui executada por Giuseppe Garibaldi, meu antepassado. Giuseppe Garibaldi, ele foi uma das pessoas centrais aqui para a unificação aqui de todos os reinos da Itália, em República da Itália. A igreja, como tinha muito poder, ela fez um acordo. Olha, a gente quer ter domínio total sobre o Vaticano, principalmente para que a gente possa guardar os segredos e guardar as relíquias. Porque, pessoal, a igreja acumulou coisa nesses últimos milhares de anos aqui, o Império Romano como um todo, né? Você tem ideia que de todo o Império Romano, as coisas mais belas estão guardadas no Vaticano? O Vaticano é um lugar que foi eleito, que foi encontrado para a Igreja Católica poder permanecer dona de documentos, de objetos, de símbolos, de histórias, de coisas que só são passadas de pessoa para pessoa. Ou você acha que o Papa sabe de tudo? O Papa não sabe de tudo. Assim como no governo dos Estados Unidos, o presidente não sabe de tudo, o presidente dos Estados Unidos hoje, ele só sabe até o nível de classificação Q, nível de classificação 17. Acima disso, o presidente não tem acesso. O que está acima disso? Acima disso tem questões energéticas, de infraestrutura. Isso aqui é coisa para alguns núcleos da CIA. Muitas vezes o processo é construído para que uma pessoa não saiba de tudo, para que ela saiba de blocos. E esses blocos vão se conectando e uma pessoa que não sabe ler os blocos os conecta. É assim que muita informação sigilosa é tratada. E isso que a gente está vivendo hoje, irmão, eu estou sentindo no meu coração de falar isso para você agora. E isso que a gente está vivendo hoje aqui, a respeito de guerra, isso que a gente está vivendo aqui a respeito do presidente Trump vir a público dizer que existem alienígenas. Veja, hoje em dia aqui, meus irmãos, não é? A gente está ouvindo, agora saiu uma notícia de que tem 15 mil meteoros que estão vindo para a Terra. Foram despejados 3 milhões e 500 mil arquivos desse caso horrível, abominável do Jeffrey Frankenstein aí, da ilha dele. Isso tudo chocou muita gente, mas por que tanta informação está sendo jogada no nosso colo aqui, de uma única vez? Por que tanta informação está sendo colocada à nossa disposição num tempo tão curto? Sabe por quê? É para nos confundir. É para nos confundir.
Irmão, irmã, você que é crente, você que crê no nosso Senhor Jesus Cristo, não tenha medo do Apocalipse, não. A pessoa que tem medo do Apocalipse é aquela pessoa que vive em pecado. Eu estava recentemente aqui, no meu programa de estudo bíblico, no Jornada Interior. Depois eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever. Eu estava aqui no meu estudo bíblico e a gente levantou algumas questões ali. Uma das questões foi: Jesus morreu por nós e redimiu o nosso pecado primordial. Só que nós, como crentes, não é que a gente não vai mais pecar na nossa vida, não é? O nosso pecado inicial, ele é redimido por graça, porque nós não merecemos isso. Você acha que você merece que Jesus tenha morrido para perdão do seu pecado? Você acha que você merece isso? Eu não mereço. Tento fazer o bem todo dia, tento ser a bênção na vida de pelo menos uma pessoa ao dia. Espero que hoje eu possa ser a bênção na sua vida. Tento ser essa bênção, mas eu sou uma pessoa que erra constantemente. Você provavelmente também. Então reconhecer isso é o primeiro passo para a mudança. Porque o nosso pecado primordial, ele já foi tirado aqui por Jesus Cristo, por reconhecer o Jesus Cristo como nosso Salvador, pelo batismo nas águas de imersão, que é aquele batismo que você sente no seu coração e que você vai. Não é aquele batismo da igreja romana, que a criança nasce, já dá a batizada lá pro cara, talvez pro cara não ter escolha, pro cara dizer que não tem escolha, mas a vida vai levando ele, a revolta interna vai levando ele por caminhos aqui, que geralmente ele se afasta de uma forma absurda, não é, da igreja. Então, tem algumas perguntas aqui, ó: paz do Senhor Jesus Cristo, paz do Senhor, irmã, irmão, qual a sua denominação? Eu sou da Jornada Interior, é uma igreja messiânica, é uma igreja cristã, só que tem uma base aqui judaica muito grande, tá? Então a gente olha para a Bíblia, para o Antigo Testamento, como uma continuação e vindo para o Primeiro Testamento, sem deixar, muitas vezes, costumes, tirando os costumes novos que foram colocados aqui pelos imperadores romanos. Então, se você é pastor de uma igreja, se você quiser ter mais contato comigo, com os meus pensamentos, com os meus estudos, eu estou começando, não é um grupo muito exclusivo de pastores. Então, se o seu pastor, se você acha que o seu pastor vai se beneficiar com esse tipo de estudo, com esse tipo de reunião, com esse tipo de conversa, encaminhe esse link aqui, esse vídeo aqui a ele. Eu tenho certeza que vai ser muito produtivo, não é, a gente ter mais pessoas para discutir essas coisas. Por quê, irmãos? Porque realmente, não é, os romanos mexeram. Os romanos, eles não acreditavam em Cristo. Os romanos assimilaram o cristianismo por uma questão política, porque as revoltas estavam muito grandes. Eles pensaram: eu vou precisar dar cristianismo para a população para que eles não se revoltem, para que o império não caia, não seja destruído. Veja, as pessoas naquela época, Júlio César existiu por conta de 2 ou 3 documentos que a gente sabe. Jesus Cristo foram 24 mil documentos. O crente da época, irmão, irmã, o judeu ali, que tinha mais conhecimento que o gentil, que muitas vezes sabia ler, sabia escrever numa proporção maior, ele entrou em desespero, ele começou a vender as coisas na casa dele para comprar papel, para comprar papiro. Foram 24 mil documentos falando de Jesus Cristo, em uma época que um imperador romano aparecia em 1 documento, 2 documentos. As pessoas, elas deixavam de comer, elas vendiam animais para comprar papel e para contratar alguém para escrever, porque lembra, dentro das mitzvot, dentro das leis, dos mandamentos que os judeus precisam seguir, não é? Uma delas é: escreva uma Torá, se você tiver essa condição, construa uma sinagoga. As pessoas tinham o hábito de escrever. Então, na época, os judeus, eles foram tomados aqui, os judeus cristãos, eles foram tomados aqui por uma sensação de: caramba, eu preciso deixar isso escrito, porque as pessoas não vão acreditar. É isso que aconteceu, irmã. É isso que aconteceu, irmão. É por isso que a gente tem tanto documento histórico. Só que Roma teve acesso a esse documento e alterou, suprimiu.
Então o Jesus que aparece na Bíblia, não é? Ele não faz o Brit Milá, ele não faz o bris, mas Jesus foi um homem judeu ortodoxo circuncisado. Então Jesus, ele passou pelo ritual de bris. Por que a Bíblia não fala, o Novo Testamento não fala dos 12, 13 anos de Jesus até os 30 anos, aproximadamente? Porque logo com 13 anos acontece a maioridade aqui dentro do Bar Mitzvah. Os meninos com 12 para 13 anos, eles fazem Bar Mitzvah com 13 anos. As meninas, elas fazem Bat Mitzvah, que é a passagem aonde a criança estuda, ela aprende a ler a Torá, ela precisa ler a Torá. Ou seja, é uma formação básica em um tempo que não existiam escolas. Você entende por que o povo judeu, ele foi o povo escolhido por Deus para guardar as Escrituras? Irmã, irmão, eu vou falar uma coisa aqui, comenta com o seu pastor, quando você tiver oportunidade. Veja, Jesus Cristo, não é? Ele teve todo o ensinamento que um judeu ortodoxo tinha na época, tanto que ele era chamado e reconhecido nas cidades que ele chegava como rabi, como rabino, como professor. Ele participava de encontros rabínicos e discutia com os outros rabinos, porque ele teve uma educação formal. É por conta disso que você, irmão e irmã, o seu filho, o seu neto, ele precisa de uma educação formal que passe essas informações a ele, que ensine que existe uma continuidade e que hoje estão tentando destruir essa continuidade. A família é a base. É a base da religião cristã, a base da religião judaica, dos cristãos, dos judeus. A família é a base, é ela que entrega isso, que faz com que isso passe, que influencia a ponto. Mas isso está sendo destruído hoje pelos comunistas, pelos socialistas, pelas pessoas que querem destruir o núcleo familiar, para que esse tipo de coisa não seja passada. É perseguição. Lembra, nós cristãos estamos no mesmo barco que os judeus. Nós seremos perseguidos, porque para a gente Jesus vai voltar. E a gente vai ter que reconhecer nesse mundo conturbado aqui a volta de Jesus. Por que você acha que surgiu essa questão dos vídeos de inteligência artificial, que hoje você não sabe mais o que é real e o que não é? Isso aqui surgiu por conta de ação do inimigo, para confundir-nos. O judeu, ele espera, isso é profecia, o Messias, isso é profecia. Os judeus, eles estão esperando a volta aqui. E dentro aqui do Tanar, dentro da Torá, não é? As profecias, elas nos falam também sobre a reconstrução do templo e o retorno do Messias. Veja, assim que Jesus voltar, os judeus, eles vão fazer uma leitura desse movimento, desse evento, como o Messias. Não, agora é o Messias, e tudo bem. Foi preciso que os judeus, que a não totalidade dos judeus não tivesse acreditado na primeira vinda, senão o Império Romano teria modificado e assimilado todos os documentos. É por isso que os judeus foram perseguidos, muitos judeus foram perseguidos, principalmente naquela época ali de 70 depois de Cristo, porque os romanos, eles tinham um plano de ação. A gente precisa acabar com a linhagem dos judeus para que a gente tenha controle dessas escrituras, porque senão vai ficar falho, senão as pessoas vão questionar, mas se Jesus era judeu ortodoxo, por que aqui não fala nada de Brit Milá? Mas se Jesus era judeu ortodoxo, por que aqui não fala nada de Bar Mitzvah? Já sei, tive uma ideia, vamos dizer que é pecado se tiver Bíblia em qualquer outra língua, só vai poder ter Bíblia agora em latim. Só vai poder ter Bíblia em latim agora. Boa, vamos fazer dessa forma aqui. Bíblia em latim, para quê? Para que a população não tivesse acesso e não pudesse estudar. Sim, por isso a Bíblia era escrita em latim, só podia ser escrita se não era considerada pela Santa Inquisição como uma heresia. Qual era a punição para uma heresia?
Se você fosse um homem de comércio, se você fosse de uma família com dinheiro, você tinha que segurar uma barra de metal quente. Depois de uma semana você voltava. Se tivesse inflamado, você morria por guilhotina ou enforcado. Se não inflamasse, é porque Deus agiu, fez um milagre e salvou a sua vida. Ou então você já ia direto para a fogueira, meu irmão, minha irmã. É por isso que as pessoas não tinham acesso à palavra. É por isso que todo crente precisa ter isso aqui do lado. Para qualquer momento do dia, que nem eu senti agora, senti no coração, e falar alguma coisa, a minha bateria está acabando, eu vou voltar daqui a pouco com vocês. Obrigado a todo mundo aqui. Que o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia aqui das pessoas, tenha misericórdia aqui das nossas almas, tá bom? Eu espero, você me segue aqui, compartilhe e curte esse vídeo para que ele sempre apareça no seu feed. Vamos levar a palavra do Jesus primeiro para dentro da gente, uma jornada interior, para que depois a gente possa passar para quem está do nosso lado. Um beijo, até meus irmãos, eu volto ainda hoje ao vivo com vocês.